Meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui quem vos fala é o pastor Chico Chagas, da Assembleia de Deus Pão da Vida, da cidade de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte. O título da mensagem de hoje é Deus não é homem para que minta. Há um grande questionamento, especialmente no meio evangélico, quanto ao retardamento das promessas de Deus. Muitas pessoas dizem: Deus não está ouvindo as minhas orações, Deus não está realizando em minha vida as promessas que me fez. Mas será que é verdade? Eu quero pegar aqui, só para ilustrar essa reflexão, o que está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, ou falaria e não confirmaria? E 2 Pedro 3:9a. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Está vendo a verdade? Deus tem o prazer de abençoar seus filhos, porém nem todos os homens estão na condição de filhos de Deus. Por quê? A Bíblia diz que filho é aquele que recebe Jesus Cristo como Senhor e único Salvador. João capítulo 1, versículo 12. Após a desobediência gerada por Adão no jardim do Éden, todos os homens receberam por herança a maldição do pecado e foram destituídos da glória de Deus, é o que está escrito em Romanos 3:23. Deixaram de ter o direito de receber as promessas de Deus, passando a ser criaturas, vivendo distantes a cada dia do Criador por causa do pecado. As promessas do Senhor estão contidas em sua palavra e, segundo os estudiosos da Bíblia, há mais de 8 mil promessas para aqueles que obedecem a Deus. Para os que obedecem, precisamos entender também que toda promessa é condicional, ou seja, só recebemos o benefício do cumprimento da promessa que Deus nos fez, se estivermos em condições de recebê-lo. Muitos crentes não têm recebido a promessa porque deram legalidade ao pecado e aos demônios em suas vidas. Deus estabelece a condição e nós precisamos estar dentro da condição para que as promessas venham a nos alcançar. Ele não mente para nós, Ele não retarda a sua promessa, ainda que nós a tenhamos por tardia, diz a palavra. Deus é fiel, Ele sabe a melhor hora para cumprir a promessa. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o tempo do homem é o Cronos. É o tempo do envelhecimento, da ansiedade, da desistência, do desespero, da incredulidade. O tempo de Deus é o Kairos. É o tempo da perseverança, da providência, do descanso, da fé inabalável. Enquanto nós buscarmos as promessas de Deus com a visão do tempo Cronos, não alcançaremos as promessas. Nossa postura na espera pelo cumprimento da promessa vai determinar a nossa derrota ou a nossa vitória diante das circunstâncias. Quando você anda ansioso, descrente, inseguro, desesperado, sem fé, não é possível agradar a Deus, diz Hebreus 11:6. É como se nós estivéssemos dizendo que aquilo pelo qual esperamos é maior do que Deus. Como tem sido a sua espera pelas promessas da palavra de Deus? Uns têm abandonado a fé, outros colocam a culpa em Deus e nas pessoas, enquanto o problema pode estar em você mesmo, em mim mesmo. Tem gente que, quando está próximo de receber a vitória, joga tudo para o alto, peca, sai da presença de Deus, duvida das promessas. Com essas atitudes, claro, sai da condição de receber o cumprimento da promessa e voltam lá para o final da fila espiritual, pois não souberam perseverar. O povo de Israel tinha a promessa de chegar à terra prometida. Por causa da incredulidade, da rebeldia do povo contra Deus, a promessa que se cumpriria em aproximadamente 40 dias, levou 40 anos para se cumprir. E ainda assim, foi preciso que os murmuradores, os rebeldes e os incrédulos morressem. Quantas pessoas estão sendo provadas por Deus pelo teste do tempo e não estão entendendo, e com isso começam a fazer como Israel, murmurar, se rebelar, deixar de crer. Para que nós possamos alcançar as promessas, temos que dar os primeiros passos de José. José não desistiu de sonhar diante das zombarias e deboche. Ele se manteve sonhando. Não deixou sentimentos de rancor entrar em seu coração. Ele continuou amando seus irmãos, que o rejeitaram, que o venderam, que o traíram. Rejeitou todos os relatórios contrários, por maiores que tenham sido as provações de José. Ele seguiu servindo a Deus na escravidão, na casa de Potifar, no calabouço daquela prisão. Ele resistiu o prato de lentilhas, o prato do pecado que representava a mulher de Potifar. Ele nunca confessou derrota, pois no seu interior o sonho se manteve vivo. Ele foi humilde para receber o cumprimento das promessas. Ele alcançou a maturidade para ter as promessas cumpridas. Todos aqueles que se mantêm firmes na palavra do Senhor são mais do que vencedores em Cristo. Não se pode desviar os olhos da promessa, assim como fez Josué.
Nós não podemos olhar nem para a esquerda, nem para a direita, nem para trás. Temos que estar com os olhos fitos na promessa. Deus respalda os sonhadores com a sua palavra e os faz alcançar as promessas. O que tem limitado a sua visão? Quais as promessas que você tem buscado em Jesus? Creia, pois, o teu clamor pode ressuscitar aquilo que está morto. As células se multiplicarão, você vai conquistar novos territórios. Invista em você e nas promessas que Deus lhe fez, tendo uma visão de Deus para o seu futuro. Comece agora mesmo a acreditar nesse Deus de poder e coloque a tua vida em ordem, obedecendo a Deus, para que Ele realize na sua vida aquilo que Ele já tem autorizado nos céus, o cumprimento das suas promessas. Você tem impedido que a promessa de Deus se cumpra em sua vida? Essa é uma pergunta que você tem que se fazer. Quais as condições para que você receba o cumprimento da promessa de Deus? Você parou de sonhar com essa promessa? Você deixou de acreditar no cumprimento dela? Hebreus capítulo 10, versículo 38, o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, não há alegria em minha alma por ele, diz Jesus Cristo. Creia nas promessas de Deus, e elas se cumprirão em sua vida. A condição que Deus quer para que você receba a sua promessa é uma vida em santidade, de obediência a Ele, para que quando a promessa se cumprir, o orgulho e a soberba não suba ao seu coração e destrua tudo aquilo que Deus construiu aos poucos. Fique com essa palavra e que Deus abençoe poderosamente a sua vida.